Vamos ler no capítulo 4 de 2 Reis. Capítulo 4, 2 Reis. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, achou? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma vasilha de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Que maravilha. Queridos, essa viúva, essa mulher estava vivendo uma situação que para ela era impossível. Uma situação de pobreza, de miséria, uma mulher viúva, os credores batendo a sua porta e levando os seus filhos, querendo levar os seus filhos como escravos em pagamento da dívida. O desespero dessa mãe, dessa mulher, não é pouco. O desespero dela é de uma dor imensurável. Não bastava a miséria em que vivia. Teria que ver seus filhos levados como escravo por causa de uma dívida. Queridos, nós vamos aprender hoje aqui que Deus, Ele não precisa de nada para fazer um milagre. Não é verdade? Queridos, o que é o verbo criar? O verbo criar é fazer existir. É dar, não é? Dar a origem a partir do nada. Você criar, não é? A partir do nada. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, nos diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus, não é verdade? Como na terra. Veja bem, Deus é o Criador. Ele é Deus Criador.
Quando aquela mulher diz para o profeta, quando ele, ao perguntar, o que é que você tem? Ela diz, não tenho nada. Ah. Quantas vezes nós dizemos isso para Deus, não é? Não tenho nada. Mas logo em seguida ela diz, eu só tenho uma vasilha de azeite. Uma vasilha de azeite, eu só tenho. Sabemos que para Deus, como Ele é Criador, Ele não precisa de nada. Porque Ele é a própria existência. Todas as coisas foram feitas por Ele, tanto nos céus como na terra. Não é isso que nos diz lá em Colossenses? Todas as coisas que não podemos ver. E as que não, todas as coisas que podemos ver e todas aquelas que não podemos ver foram criadas por Ele. Tá? Como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Lá em Hebreus também, no capítulo 11, versículo 3, nos diz o seguinte, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ou seja, do nada, do que não existia. Não é? Lá em Gênesis, quando nós vemos toda a criação, né? No capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Até que depois Deus criou o homem. Ele criou o homem a partir do barro. Então, o Senhor Deus, no capítulo 2 e o 7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. E da costela, logo do versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Não é isso? É o Deus Criador. Se tirarmos Deus desse processo da criação, eliminamos a própria existência. Ou seja, voltamos ao nada. Voltamos ao nada. Tudo que existe precisava existir a partir de algo que já existia. Ou melhor, a partir de Deus, que já existia, porque Ele é eterno. Quando aquela mulher diz, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, o nada não pode criar. Não é verdade? O nada não pode criar a existência. Só a existência pode criar algo. Isto é, Deus. Só Deus pode criar. Pode chamar a existência aquilo que não existe. Queridos, Deus não precisa de nada. Ou melhor, de algo, para Ele chamar a existência, para Ele criar algo. Ele não precisa. Para fazer um milagre, Ele não precisa de nada. De algo que já exista. Ele chama a existência, Ele cria. Ele cria. Mas eu e você precisamos dar algo a Deus para que Ele faça o milagre em nossa vida. Amém? Aí é que está a nossa parte. Quando aquela mulher diz ao profeta, eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. É aí que Deus opera o milagre. Então aquele profeta fala, vem,
traga as suas vasilhas e vai buscar mais vasilhas, não poucas. Vai, traz todas as vasilhas, sai, vai pedir para os vizinhos, pede para quem você conhecer, vai atrás das vasilhas, vai atrás. E traz vasilhas vazias. O que aconteceu, um milagre na vida daquela mulher. Então, ela começou a despejar aquele azeite, aquela vasilha, aquele pouco de azeite que ela tinha, que era nada para ela. Aquilo foi enchendo as outras vasilhas, foi enchendo as outras vasilhas, e não parava, e diz a Bíblia que não parava de encher, o azeite não parava, e ela traz mais vasilha, e as vasilhas ali sendo cheias, transbordando, traz mais vazia, até que o filho falou, não tem mais, o azeite cessou. Você pensou que se ela tivesse mais vasilhas, o milagre seria maior ainda? Não é? O milagre seria maior. Se ela tivesse trazido mais, se ela tivesse trazido o dobro. Vamos supor que aquela mulher, ela viveu ali com aquele restante daquele azeite que ela vendeu, não é? Que ela pagou as suas dívidas e com o restante ela ia viver. Ela poderia duplicar aquilo, triplicar aquela bênção, se ela tivesse trazido mais vasilhas vazias. Não é verdade? Vejam bem, Deus não precisa de nada para fazer o milagre, mas você precisa ter algo para apresentar a Ele, para que Ele possa fazer um milagre. Traga as suas vasilhas vazias. Traga vasilhas vazias para serem cheias de fé. Traga vasilhas vazias para serem cheias da cura emocional, já que você vive presa a um trauma do passado. Traga vasilhas vazias para serem cheias de um futuro de bênção, já que você não tem perspectiva de futuro. Traga vasilhas vazias, para que sejam cheias de alegria da vida, já que você pensou até em desistir de viver. Traga vasilhas vazias. Vai na casa de teus filhos, para que as vasilhas deles sejam cheias de vida, de paz, de prosperidade. Traga as vasilhas de teus amigos, para que também as vasilhas deles sejam cheias de bênção, de libertação, de cura, de salvação. Traga vasilhas vazias do teu trabalho, para que sejam cheias, para que sejam transbordantes de bênção. Não esqueça nenhuma vasilha, pois o Espírito Santo irá transbordar o seu azeite em cada vasilha. E só vai parar quando você parar de trazer. Não esqueça. Traga a vasilha vazia. Sabe aquela angústia, aquele vazio que está dentro de você? Apresenta a Deus. Não fica remoendo. Não fica sofrendo. Não esconde. Não tenta esconder. Não tenta abafar. Traga vazio diante de Deus, para que o Espírito Santo te enche de sua plenitude. Da alegria de viver. Traga, sabe, aquela vasilha vazia de fé. Sua fé está você está tão vazio de fé. Apresenta a Deus, fala com Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Olha como eu estou, Senhor. Eu creio em Ti, mas eu estou tão duvidosa do que eu vou receber, do que eu necessito, pois eu tenho Te pedido e não tenho recebido. Apresenta as tuas queixas diante de Deus. Olha esse vaso vazio, apresenta para que sejam todas as tuas necessidades supridas.
Lembre-se, Deus não precisa de algo para transformar, para criar na tua vida. Mas você precisa trazer a Ele algo. Esse teu coração duvidoso, ele precisa receber. A tua vida vazia de expectativa, de perspectiva, ele precisa receber. Para ele colocar a unção do Espírito Santo, para a plenitude do Espírito Santo vir sobre a tua vida, ele precisa que você apresente. Vai, busca. Às vezes nós pedimos algo para Deus, mas nós somos limitados. E limitamos o agir de Deus em nossa vida. Quando aquela mulher, ela para de trazer aqueles vasos, o azeite para. A partir daquele momento ela limitou o agir de Deus na vida dela, o milagre de Deus na vida dela. Não foi? Assim somos nós. Nós não podemos limitar. Não podemos limitar. Sabe, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão dentro da nossa casa, as pessoas que estão dentro da nossa igreja, as pessoas que estão no nosso trabalho, as pessoas que estão dentro da nossa vida, elas limitam. Ah, não, mas isso não. Esse sonho não. Não, mas pensa bem, não vai dar certo. E você se deixa limitar. Ele não quer te dar essa vasilha, vai buscar em outro. Vai buscar outra vasilha de outra pessoa que te dá uma vasilha para que seja plena do Espírito Santo de Deus. Não limite o milagre de Deus na tua vida. Vai buscar as vasilhas vazias. Porque Deus quer encher. Deus quer encher de fé. Deus quer encher de cura. Deus quer encher de plenitude, de ousadia, da autoridade do Espírito Santo. Quando eu contei aquela experiência para os irmãos, eu falei, meu Deus! Sabe, amados, naquele momento, naquela situação, a gente pensa que está vazio. Mas é assim que Deus quer, sabe por quê? Ele quer que nós nos esvaziemos de nós mesmos, da nossa arrogância. Não sou eu, não é porque eu oro muito, não é porque eu não. É Ele. E é nesse momento que Ele se revela, que Ele fala, você viu? Fui eu que te dei a autoridade. Aleluia! Não é você que a tem, mas sou eu que a dou. Glória a Deus. Eu que enchi, você estava vazia, mas eu enchi de autoridade. Glória a Deus. Traz as tuas vasilhas vazias naquela hora do trabalho, quando o meio-dia, aquele barulho da terra, aquele barulho em teu redor, vem sufocar a voz de Deus, vem atrapalhar o teu ouvir, a voz do Espírito Santo. É naquele momento que você está vazio. Te apresenta diante de Deus que Ele vai encher. Mas é nesse momento. Não limita o milagre de Deus na tua vida. Ah, não, Deus, eu só vou receber se eu fizer esse jejum. Ah, eu só vou receber se eu fizer essa oração. Eu só vou receber se eu fizer tal coisa. Não limita, traga-se. Se apresente a Deus como vasilha vazia. Porque é Ele que vai te encher da plenitude do Espírito Santo. Porque Ele é o Deus Criador, Ele chama a existência o que não existe. Você só precisa se apresentar. Eis-me aqui, usa-me a mim. Não é isso que o profeta diz? Eis-me aqui, usa-me a mim. E Ele vai te encher da plenitude, como Ele bem entender. Ele não precisa do nada. Amados, vamos dar um pulinho lá no primeiro milagre, na primeira multiplicação do Espírito Santo, do pão, perdão. Na primeira multiplicação dos pães. Quando
o Senhor Jesus viu aquela multidão que estava ali ouvindo a sua palavra, ele se preocupou. Sabe, amados, Deus, ele não se preocupa só com a nossa vida espiritual. As pessoas têm mania de pensar, não, Deus. Tem uma música que a gente tem que aprender a ver a letra da música que a gente canta. Deus é Deus de perto e não de longe. Amados, ele fala que ele é Deus. Ele é Deus de perto e de longe. Não é? Deus não está distante de nós. Ele se preocupa com a nossa vida espiritual. Ele se preocupa com a nossa vida material. Ele se preocupa com a nossa saúde. Ele se preocupa com as nossas finanças. Ele se preocupa com os nossos relacionamentos. Ele é cuidadoso, ele é Deus de carinho. Sabe? E é isso que Jesus nos mostrou. Não é verdade? Olha só. Lá em João, no capítulo 6, o versículo 9, quando na multiplicação dos pães, e Jesus preocupado ali, o que podemos dar de alimentação para essas pessoas, precisamos alimentar essas pessoas. O que tem? Todo mundo um olhou para o outro assim, não temos nada, né? André chega e fala assim, olha Jesus, está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas, do que adianta isso para tanta gente? Sabe por quê? Eram apenas os homens, eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. 5 pães. Para André, para todos os outros discípulos, era nada. Mas precisava de algo diante de Deus. Então André chegou e falou assim, eis aqui. Senhor, não vai adiantar nada, mas olha aqui. E é isso que Deus quer que você faça. Apresenta a Ele. O pouco não interessa. Quem é o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, é Ele. Você tem que chegar só simplesmente falar aqui só tem, 5 pães e 2 peixinhos. Só isso aqui. Certo? Felipe ainda para ajudar, né? Aí Felipe fala assim, olha, se trabalhássemos vários meses aqui, a gente não ia nem conseguir ajudar esse povo. Então, o que acontece ali? Um milagre. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, o nada para os discípulos, o nada para aquela multidão, satisfez. Não só alimentou aquelas mais de 5.000 pessoas, como sobrou. Não é isso? Não é isso que nós vemos? Aí, olha, depois, no versículo 12, depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, agora junte os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Olha só, meus amados. Olha só. O que o menino trazia, o que aquele rapaz trazia, ali era insuficiente. Não era? Mas para Jesus, não. Oh, glória a Deus! Para Jesus, o que você tem não é insuficiente. Apresente para Ele. Traga para Ele as vasilhas vazias. O cesto vazio, traga para Ele. São apenas 5 pães, traz para Ele. Apresenta para Ele. São apenas 2 peixinhos, traz para Ele. E Ele vai sobejar na tua vida. Mas porque você apresentou para Ele. Certo?
Olha só, na segunda multiplicação dos pães, nós vemos lá em Mateus, Jesus novamente pergunta: quantos pães vocês têm? Aí alguém fala: 7 e alguns peixinhos. Então Jesus manda todo mundo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e agradeceu. Amados, nós temos que agradecer o que nós temos, ainda que seja pouco. Agradeça. O Senhor Jesus agradeceu. Ainda que até os... não é nada. Eu não tenho saúde. Alguma coisa você tem, sim. Se você não tivesse saúde, você não estaria nem vivo. É ou não é? Um pouquinho você tem. Hoje eu fui ao médico e ele falou para mim assim: dona Ruta, a senhora está no lucro, hein? Para ver o cirurgião dos pés, né? A senhora está no lucro. Quer dizer, alguma coisa a gente tem, não é? Às vezes, dói aqui, dói ali, eu não tenho saúde. Tem, oxe. Se não tivesse, você estaria morta. É ou não é? Oxe, apresente-se a Deus. Senhor, eis o meu corpo aqui. Eis a minha vida. Eis a minha saúde. Usa conforme a tua vontade. Eis aqui, eu me apresento assim. Aí eu falei para o médico: doutor, porque realmente na Ruth é casa de cirurgia, tarará, tarará, tá. Eu falei: pois é, doutor, ainda bem que eu tenho um pé, né? Graças a Deus. Ele deu risada. Não é? Preciso operar, e aí? Tudo bem, graças a Deus, eu tenho um pé para operar. Pior se eu não tivesse nem pé para operar. Não é verdade? Glória a Deus. Tomou os 7 pães e os peixes e agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou aos seus discípulos, que o distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram ainda 7 cestos, grandes com as sobras. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Novamente, não foi pouca gente. Não foi pouca gente. Sabe, queridos, quando Filipe diz para Jesus, lá na primeira multiplicação: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. O nosso erro é viver pela lógica e não por fé. Filipe estava vivendo ali pela lógica. Não é isso que a gente faz. Olha, porque o meu salário, olha, porque isso, porque aquilo, porque se eu for fazer, porque não vai dar, porque assim, os cálculos aqui que eu fiz, aí perde noite de sono, aí dá gastrite, não é? Aí aparece tudo quanto é dor, não é verdade? Porque nós vivemos pela lógica. Amados, nós temos que viver por fé. O que Jesus estava ensinando a Filipe ali e aos discípulos: vivam por fé. Apresentem os cestos, apresente o pouco que você tem e deixe que eu faça o resto, que eu chamarei à existência o que não existe, que eu farei transbordar o que não existia na tua vida, mas apresenta. A tua parte você tem que fazer. Vem, traga as vasilhas vazias e eu vou encher. É comigo, não é com você. É comigo. É isso que nós temos que entender. Que não é conosco, não depende de nós, depende de Deus. Não podemos viver pela lógica. Temos que viver pelo Espírito, pela fé. E a fé é sem medida. É sem medida. Não esqueçam, você limita o milagre de Deus em tua vida. Não cessa de trazer as vasilhas. Traga os seus questionamentos. Traga as suas necessidades diante de Deus. Não oculta nenhuma. Não desdenha de nada.
o seu sonho, não desdenhe. Alguém desdenhou o seu sonho. Ah, mas está longe, você não vai conseguir isso. Não desdenha. Traga diante de Deus. Deixa que Ele faça. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não é você. Não limita. Não cesse as vasilhas. Não cesse as vasilhas. Eles vão encher. Vai encher e vai transbordar. Vai transbordar para a tua família, vai transbordar para os teus filhos, para toda a tua descendência, vai transbordar para os seus amigos, vai transbordar no teu trabalho, vai transbordar na tua cidade, no teu país, no mundo, vai transbordar! Acredite, traga vasilhas vazias diante de Deus, mas traga, porque Ele faz, Ele não precisa. Recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Queridos, vejam bem, quando Deus age, Ele não age com medida, sabe? Pouca, aqui regrada, a medida dele é transbordante. A medida dele é transbordante. Veja bem, como que pode 2 peixes e 5 pães alimentar mais de 5.000 pessoas? A lógica não bate. Como o Filipe diz, Senhor, se trabalhássemos durante meses, não conseguiríamos alimentar. Vários meses, não recolheríamos dinheiro para isso. O que você tem para Deus fazer o milagre na tua vida? O que você tem para Deus fazer o milagre na tua vida? Tem pouca fé? Apresenta diante de Deus. Não tem perspectiva de futuro? Apresenta diante de Deus. Não tem muita saúde? Apresenta diante de Deus. E deixa com Ele, que Ele vai transbordar em tua vida. Mas não retenha as vasilhas. Amém? Vai em casa, vai na tua alma. Traga as vasilhas da tua alma, da tua mente. Traga vasilhas vazias, que o Senhor vai encher. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Apresentamos agora diante de ti nossas vasilhas, Senhor, vazias. Apresentamos, Senhor amado, a nossa pouca fé. Apresentamos, Senhor, a nossa falta de perspectiva de um futuro, Deus abençoado, de um futuro, Senhor amado, farto. Deus, apresentamos a ti, Senhor amado, a falta de coragem para decidir, de coragem, Senhor amado, para tomar decisões, Senhor, para mudar de vida, Senhor amado. Coragem, ousadia, Senhor, para que venha, Senhor amado, com o Espírito Santo, nos dá a plenitude, Senhor. Ó Deus, vem suprindo, Deus amado, aquilo que está faltando em nossa vida. Vem encher as nossas vasilhas, Senhor. Vem transbordar as nossas vasilhas, Senhor. Em nome de Jesus, enche de autoridade, Senhor amado, sobre todos, Senhor amado, aqueles que estão em nossa vida, aqueles que estão fora, aqueles que estão longe, aqueles que estão dentro, aqueles que estão perto. Nos dê autoridade, Senhor amado. Oh Deus maravilhoso, nos dê, Senhor amado, ó Deus, entendimento, Senhor, para compreendermos a tua vontade, o teu agir em nossa vida, e nós não limitarmos, Senhor, o teu milagre em nossa vida, Senhor, mas que não deixemos nenhuma vasilha vazia de ser apresentada diante de ti, para que tu venhas, ó Deus, enchê-la da plenitude do Espírito Santo, encher da tua graça, encher, Senhor, da tua bondade. Ó Santo e Eterno Deus, que nós não venhamos esquecer de nada, mas nos apresentemos, Senhor, diante de ti. Ó Deus, como tu queres, e tu nos tornes, Senhor amado, plenos pelo Espírito Santo. E o azeite do Espírito Santo transborde em nossas vidas eternamente.
Amém, Senhor, e amém. Glórias a Ti.